Glória a Deus. Novo Francis, mais que novos perfumes, você tem novas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A live caiu, né? Eu tava tão concentrada aqui com o meu olho fechado que eu nem vi. Vi depois. Aleluia. Vamos esperar o pessoal voltar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Tá paralisando a live, gente? Alguém que tiver aí online, me informe, por favor. A live tá paralisando porque caiu aqui a internet. Nunca aconteceu, né? A primeira vez. Aleluia. Rafael. Tudo bom, Rafa? Aleluia. Rivanilson. Pastora Claudelice. Ateliê da Mônica, que estava conosco, voltou também. Esperar o pessoal voltar. Saudade, Rafa. Minha amiga Luara também entrou agora. Saudade, amiga, também. Rafa, você é muito ocupado. Você é o homem mais ocupado do mundo. Aleluia. Vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Amém. Vamos fazer uma oração inicial para que o Senhor possa, né, tá trazendo pessoas para essa live. A nossa intenção aqui é somente que as pessoas sejam tocadas, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ao coração daquelas pessoas que nesse momento, né, são 10 e 18 da noite, e a gente sabe que muita gente sofre com ansiedade, com depressão. E esse horário, quando a pessoa às vezes vai deitar, o sono falta, né, por mais cansado que o corpo esteja, mas muitas vezes o nosso psicológico, emocional, ele não consegue relaxar. E bate o desespero em nosso coração, e às vezes a gente só precisa de uma palavra. A gente só precisa que, aleluia, a gente só precisa relaxar na presença do Senhor e confiar que Ele é quem consegue resolver todos os nossos problemas, aleluia. Ele traz a solução. Não existe dificuldade para o nosso Deus que seja impossível, aleluia. Ele é um Deus que age como a gente não conseguiria agir. Ele faz aquilo que a gente não consegue fazer. Seja bem-vinda, Patrícia, minha amiga. Glória a Deus. Hoje eu estou recebendo amigos aqui na live. Glória a Deus por isso. Aleluia. A gente tinha começado a live, mas a live caiu. Bem quando eu estava louvando. Aleluia. No final eu vou louvar novamente aquele louvor, porque ele é lindo. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho, nós queremos Te glorificar. Nós queremos Te agradecer, Te adorar, Senhor. Declarar que não existe Deus, não existe outro além de Ti. E nós depositamos no Senhor a nossa fé, por mais que muitas vezes o nosso pensamento venha vacilar e querer fazer com que nós venhamos duvidar, meu Senhor, do Teu agir em nossa vida, na nossa família. Pai, mas nós queremos Te pedir nesse momento, recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, meu Senhor, com o coração, esses corações que nesse momento se derramam na Tua presença. Que o Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, possa agora
está tomando nas tuas mãos cada pessoa que passar por esta live. Que tudo que venha acontecer aqui, que venha ser falado, venha ser direcionado pelo Espírito Santo, o Consolador, amigo fiel, aquele que nunca nos abandona. A tua palavra diz, Senhor, que o homem, Pai, o homem é falho, a mãe e o pai podem se esquecer de um filho, mas jamais o Senhor esquece de nós. O Senhor é aquele Pai que sabe nos dar boas dádivas. O Senhor é aquele que cuida nos mínimos detalhes. Aquela situação que parecia que tudo ia dar errado e a gente muitas vezes, Senhor, não entende que deu certo. É o Senhor cuidando. É um Deus que é de detalhes e a gente às vezes acha que é sorte ou que foi um acaso, mas nós temos que entender que tudo é o Senhor, que o controle nunca foge das tuas mãos. Que nós possamos ter essa fé e depositar em Ti tudo, meu Senhor, que acontece em nossa vida. Pai, que de bom que nós possamos entender que é o Teu cuidado, é o Teu trabalhar, é o Teu amor agindo em nós. Pai, trabalha na vida de cada pessoa que vai entrar nessa live ainda, ou que já passou. Senhor, Deus, eu não sei qual a situação que ela esteja passando, eu não sei qual é o deserto, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Muitas vezes, meu Senhor, nós não conseguimos nem cogitar para nós mesmos os pensamentos que temos, nós não conseguimos nem admitir para nós, mas o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. E o Senhor sabe, Pai amado, a nossa essência. E o Senhor nos ama independente disso tudo, Pai, porque Tu és um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus maravilhoso. E o Senhor, Deus da glória, é um Deus que coloca tudo no lugar. Então, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te pedir agora, Senhor, que esta pessoa que pode ser que nesse momento esteja passando, meu Senhor, no feed do Instagram, Senhor da glória, procurando, Deus, algo para distrair a mente, mas com o coração, Senhor, dilacerado e desesperado. Que ela venha para lá, meu Senhor, nessa live para ouvir uma palavra do Teu coração para a vida dela, uma palavra que faça com que ela hoje possa dormir, descansar, crendo que o Senhor é um Deus que tudo pode, que nada foge do controle das Tuas mãos e que o Senhor é quem está nos guardando. Senhor, em nome de Jesus, nós muitas das vezes procuramos recursos em vários lugares e nós, quando não encontramos, no fim nós dizemos, mas Deus vai dar um jeito. Mas que nós possamos entender que Tu não és o último recurso, que Tu és, Senhor, o primeiro e último recurso da nossa vida, Senhor. E que sem Ti nós nada conseguiríamos fazer, Pai. Que a Tua mão que tem nos guardado, Senhor, que a Tua graça que tem nos coberto, Deus, com o Teu sangue. Que a Tua graça, Senhor, que tem em nome do Teu Filho, Senhor da glória, nos mantido de pé, nos sustentando, Senhor, porque quantas vezes nós pensamos em parar tudo. Deus, quem é mãe de família ou um pai de família, muitas vezes pensa, a minha vontade seria agora sumir, devido a tantas coisas que acontecem sobre nós, mas, Deus, nós sabemos que o amor que temos aos filhos, que nós temos ao nosso esposo ou esposa, Senhor, nós não podemos parar. Que o Senhor, que nós viemos buscar em Ti esse refúgio, Senhor, esse descanso. A Tua palavra diz que o Senhor é como a galinha que cuida dos seus pintinhos debaixo das asas. Está nos guardando e está todos os dias, Senhor, aleluia, nos aquecendo. Nós só precisamos entender isso, que o Senhor não nos abandona. E hoje, Senhor, na palavra que nós vamos trazer, que o Senhor colocou no meu coração, Deus, onde fala de Peniel, onde fala sobre Jacó, onde ele teve um encontro com o Senhor. Deus, Jacó por um momento poderia achar até que estava só, mas o Senhor estava com ele. E que o Senhor não é diferente conosco, que possamos entender isso. Pai, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus e te agradeço. Continua conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no versículo 32, e deixa ela aberta, amém? Quem quiser acompanhar. Hoje o tema da nossa tour no deserto é: o deserto pode ser o seu Peniel. Aleluia. O deserto pode ser o seu Peniel. Essa palavra, ela mexe muito comigo, fala demais ao meu coração, e eu sei que vai falar com vocês também. Aleluia. Glória a Deus. Jane também está conosco. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 32,
do versículo 22 ao 31. Tô linda, é, Patrícia? Hoje a voz não tá muito boa, eu tô com uma crise alérgica desde a semana retrasada. Né? De vez em quando a garganta começa a coçar e eu começo a tossir. Mas a gente não pode parar, não. A gente tem que continuar, né? A maquiagem... Nem passei muita coisa, viu? Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tomou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus. Eu vou ler novamente. Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó aquele lugar de Peniel, porque dizia: Tenho visto a face, Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou o Peniel, e manquejava da sua coxa. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, Vinícius. Aleluia. Essa palavra ela é muito forte, né? Todo mundo conhece a passagem de Jacó. Eu vou falar só um pouquinho antes. O antes de Jacó, né? Jacó, ele era um irmão gêmeo de Esaú. E a palavra do Senhor diz que ele era filho de Isaac, né? Neto de Abraão. E a palavra do Senhor diz que quando ele estava na barriga da sua mãe, ela sentia que dentro da barriga existia uma luta. E aquela luta, o Senhor falou para ela que seriam duas nações. Eram os dois filhos de Isaac na barriga de Rebeca. E que seriam dois. A palavra do Senhor nos conta também que quando eles nasceram, Esaú nasceu primeiro, mas Jacó veio agarradinho no pé, segurou no pé de Esaú, né? Ali ele já mostrava quem ele era, como ele era. E por causa disso, eles colocaram o nome dele de Jacó, que significa usurpador, né? Ele queria sair primeiro do que o irmão. E nós vemos durante a história que que em um momento Esaú ele era dado à caça e Jacó ele era mais caseiro, né? Cozinhava, né? E a palavra do Senhor nos conta que uma vez, um certo feito, Esaú saiu e estava caçando, e quando ele chegou ele estava com fome e o seu irmão estava fazendo um prato de lentilha. Estava preparando lentilhas. E ele estava com tanta fome, Esaú, que ele pediu a ele um prato de lentilha. E Jacó, como sempre foi, esperto. E o seu nome não o deixa ser enganado, né? O nome combinava com as atitudes que ele tinha. Eu quero que vocês guardem esse detalhe, né? Do nome de Jacó. Por quê? Que o nome de Jacó combinava com ele. O usurpador, né? O significado. E a palavra do Senhor diz que
Quando Esaú chegou e pediu a seu irmão um prato de comida, um prato de lentilha, ele disse, eu dou. Mas se você me vender a sua primogenitura. Porque quem era o primogênito era Esaú e ele tinha direito a ter tudo que era do pai. Não é como hoje, que tudo é dividido. Naquela época, o primeiro tinha a maior parte. E ele sabia, Rebeca tinha recebido uma promessa do Senhor que o menor iria estar acima do maior. Só que ela não contou a ninguém. Mas no coração de Jacó já existia um chamado, uma vontade de ser maior. Né? E às vezes nós não entendemos porque que tem coisas que ardem em nosso coração, o desejo que nós temos. Alguém às vezes pode ser que ninguém tenha dito pra gente, você vai ser tal coisa, você vai fazer tal coisa, o seu chamado é esse, o propósito de Deus pra tua vida é esse. Mas a gente já sente que o nosso coração arde naquela direção, né? É o chamado. E a palavra do Senhor diz que ali Esaú até chegou a dizer que estava quase morrendo. Para que me serve a primogenitura se eu estou quase morrendo? Eu vou morrer com fome. Claro que não ia, né? Ele simplesmente não deu valor ao que ele tinha. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós não damos valor àquilo que o Senhor, àquilo que nós temos. Né? Então o Senhor, ele conhece todas as coisas. O Senhor já sabia que Jacó queria muito, mas que Esaú não fazia a mínima questão de ser o primogênito. Aparentemente, naquele momento não parecia, porque trocou por um prato de lentilha. E a palavra do Senhor nos conta que ali, quando o seu pai já estava velho e cego, né? Todo mundo conhece a história, mas eu vou contar o contexto, né? Para poder entender e chegar aonde eu quero chegar. E a palavra do Senhor diz que quando Isaac já não enxergava mais, ele mandou chamar, sabia que ele ia morrer, ele mandou chamar seu filho para que ele pudesse lhe dar a bênção. E a gente sabe que essa bênção, pela cultura deles, era uma bênção só. Era para o primogênito. E Rebeca, sua esposa, armou, porque ela preferia Jacó. E ela armou com Jacó para que ele fizesse a comida, para que ele preparasse que o pai queria, a comida para o pai. E ele fosse ali com as roupas de Esaú, com o cheiro de Esaú, para que o pai pudesse, aleluia, acreditar que era ele. Até que ele duvidou na hora que ouviu a voz de Jacó, mas ele conseguiu enganar o pai. E quando Esaú chegou, ele abençoou Jacó, deu a bênção sobre Jacó. Mas quando, Pai do Senhor, Mateus, seja bem-vindo. Ele já tinha entrado, mas já tem uma saidinha, eu acho. E a palavra do Senhor nos diz que ali, quando Esaú chega, que vai pedir a bênção ao pai, e o pai fica atordoado com a situação, porque ele diz, meu filho, eu já dei a bênção. Ele foi enganado. E ali Esaú se enfurece. E ele se levanta dizendo que vai matar o seu filho, o seu irmão. E com isso, Rebeca manda que Jacó vá embora e vá morar com o seu tio Labão. Né? Volte para a terra natal de Rebeca. E assim ele faz. E ele vai morar com o seu tio, passa por algumas experiências no meio do caminho. E quando ele chega lá para morar com o tio, ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova de Labão. Só que Labão tinha uma filha mais velha chamada Lia. Todo mundo conhece a história. Inclusive já passou até novela sobre o tema e tal. Mas a palavra do Senhor diz que Raquel, quando ele pediu em casamento a Labão disse que daria, mas ele iria ter que trabalhar 7 anos. E ele trabalhou e ele casou. Só que no dia do casamento ele foi enganado. E ao invés de ele receber Raquel como esposa, ele recebeu Lia. E a palavra do Senhor nos conta também que no outro dia de manhã, quando ele acordou, que ele viu que não era Raquel, ele foi questionar o sogro. E o sogro disse, eu não poderia lhe dar a mais nova primeiro do que a mais velha. Se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou mais nova. E ele trabalhou mais, e ele casou com Raquel e trabalhou assim 14 anos para Labão. Fora que depois ele ainda ficou trabalhando um tempo. E Labão, ele era aquela pessoa tosca, aquele explorador. Ele só enricando, porque a palavra do Senhor diz que mesmo Jacó não tendo tido ainda um encontro com Deus, a bênção do Senhor estava sobre Jacó, porque o seu pai tinha lhe abençoado. E tudo que Jacó fazia, prosperava. Tudo que Jacó colocava a mão, prosperava. Então,
A palavra do Senhor diz que chegou um momento que ele percebeu que ele tinha filhos, ele tinha duas mulheres, tinha duas concubinas, que eram as servas das suas mulheres, e tinha os filhos, mas ele não tinha nada, porque tudo era do seu sogro. E o Senhor mandou que ele saísse do meio do seu sogro e agora voltasse para sua terra. Mandou que ele voltasse. E aí começa a nossa história. Aí começa a nossa palavra de hoje. A palavra do Senhor diz que, né, ele volta com as suas duas esposas, as servas e os filhos, e todo o seu gado e todos os servos. E ele teme encontrar com o seu irmão Esaú. Ele teme porque ele sabe que ele tinha ainda né, o irmão tinha ainda uma questão para resolver com ele. E a palavra do Senhor diz que ele bota suas esposas, passa à frente e ele faz uma estratégia. Ele divide os seus servos, o povo que lhe acompanhava, em dois. E ele coloca um por um caminho e outro por outro. Porque ele imaginou assim, se o meu irmão vier e ele atacar um bando, o outro tá salvo. Né? Ele colocou tudo na mente. Só que Jacó não lembrou que quem mandou ele voltar para a terra do seu pai, para a terra da família dele, foi o Senhor. E a gente às vezes esquece que o Senhor nos manda fazer e a gente não faz. Simplesmente a gente faz e a gente fica, ou a gente faz e a gente fica procurando estratégia. Paz do Senhor, Clarissa. Seja bem-vinda. E a palavra do Senhor diz que ele chegou ali no Val de Jaboque. No texto que nós acabamos de ler. Quem não estava online não viu. O texto é Gênesis 32, do versículo 22 ao 31. Né? Jacó havia recebido a ordem de voltar. E ele chega em Jaboque, Val de Jaboque. Que significa... Eu acho incrível que em tudo na palavra do Senhor tem um significado, né? Os nomes das pessoas, os nomes dos lugares. Na semana passada nós estudamos sobre os poços de Abraão e de Isaac. Os poços que foram entulhados, e cada poço tinha um nome, aleluia, porque tudo na nossa vida, nada é em vão. Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes, e a palavra do Senhor diz que Jacó chegou no Val de Jaboque, que significa espalhar e murmurar. E a palavra do Senhor nos conta que quando ele chegou ali, ele mandou as suas esposas irem, os seus servos, ele ficou sozinho naquele lugar. Por ali passava um riacho, um ribeiro, né? Tinha um rio, mas ele estava só em um lugar aberto. E esse era o deserto de Jacó nesse momento. Jacó tinha um plano de voltar para a sua terra, mesmo com medo de encontrar o seu irmão Esaú, né? Mas ele foi. O Senhor mandou ele ir e ele foi. Só que ali, sabe, a gente passa enquanto eu estava hoje preparando, né, dando uma estudadinha a mais, eu já tinha colocado no meu coração a palavra, mas a gente dá uma estudadinha a mais, para ficar mais gravado na mente. É interessante que muitas vezes a gente se encontra dessa forma na nossa vida. A gente acha que tudo está bem planejado, tudo está bem estruturado, aí eu tenho uma estratégia, eu vou fazer dessa forma. Tem coisas que nós precisamos ter uma estratégia, mas quando se trata das coisas do Senhor, e quando se trata do nosso propósito, do nosso chamado, daquilo que Deus tem para a nossa vida, não é a nossa estratégia, não são os nossos planos que vão nos levar até o propósito. Não são, né, os nossos recursos, não é o que eu vou resolver fazer, vou por aqui, não é. Nós precisamos estar a todo momento, a dispensação da voz do Espírito Santo, para entender qual é o comando que ele vai nos dar. E a palavra do Senhor diz que Jacó já tinha um plano traçado, dividiu ali o povo que estava com ele em dois, mandou que as suas esposas fossem na frente, porque ele já tinha enviado seus servos até o seu irmão, e os servos voltaram dizendo que o irmão vinha com mais de 400 homens, ele ficou apavorado. Né? Imaginando assim agora, criança, mulheres, se ele vier pra gente guerrear, vai morrer todo mundo. E a gente é assim. A gente não entende que
A gente pode estar até no meio da guerra, ali no meio da situação, no confronto da situação. E a gente acha que pode ser que a nossa família morra, que a gente vai morrer, que nada vai dar certo. E Jacó pensou dessa forma, ele com as estratégias dele. A Bíblia não fala que em momento nenhum ele parou e disse: Deus, eu faço o quê? O Senhor mandou que eu saísse da terra do meu sogro, para que eu pudesse voltar para a terra dos meus pais. Mas e agora? Essa situação... E no momento que ele estava só, eu quero lhe dizer que no momento que você está sozinho, onde você não consegue, tem momentos que a gente, meu Deus, a gente quer conversar com alguém, a gente quer desabafar com alguém, a gente quer que alguém nos dê um conselho, a gente quer pedir uma direção a alguém, porque a gente acha que alguém conta a história, a gente vai contar a história, e a gente acha que a pessoa vai conseguir enxergar melhor do que a gente, nos dá uma direção, mas a gente esquece de colocar nas mãos daquele que tudo pode e daquele que já tem toda a estratégia pronta. A gente não lembra. É incrível isso, né? A gente pede ao irmão para orar pela gente, a gente pede aos pastores para orar pela gente, a gente vai conversar, mas a gente não lembra da gente mesmo orar, a gente não lembra da gente mesmo pedir ao Senhor uma direção. A gente vai para a igreja muitas vezes atrás de profecia. Ai, Deus vai falar comigo. E Deus fala na palavra, mas porque Deus não usou alguém para ir até a gente sai achando que, meu irmão, Deus fala com a gente dentro de casa. Se a gente abrir a nossa Bíblia, a gente bota um louvor. Hoje em dia nós temos recursos de ter a internet, de ter o YouTube. A gente pode colocar, aleluia, uma pregação e Deus vai falar conosco, né, missionária Clarissa? Né? Mateus colocou assim, tem lutas que precisamos vencer sozinhos. É isso mesmo, Mateus. Tem lutas que não vai ter esposo, não vai ter esposa, não vai ter os filhos, não vai ter os servos. Você pode ter um exército a seu favor, mas vai ser só você e Deus. Vai ser só nós e o Senhor. Isso é deserto. Isso é deserto. Esse foi o deserto de Jacó. Esse era o deserto dele naquele momento. Imagina o desespero daquele homem. Depois de anos afastado da sua terra natal, agora longe do seu irmão gêmeo, porque irmão gêmeo geralmente tem uma ligação mais forte ainda. Imagina agora voltar sem saber o que estava ali esperando. A fúria do seu irmão, quando ele partiu, era grande. Ele queria matar Jacó. E aí ele pensa: agora eu vou voltar, como vai ser? O Senhor mandou eu voltar, mas ele não lembra que o Senhor, o Deus que mandou ele voltar, é o que se responsabiliza. O Deus que me manda e manda você ir é o Deus que se responsabiliza. Vai vir as lutas, vai vir as situações, mas ele se responsabiliza. Ah, mas eu estou no deserto sozinho aqui. O Senhor se responsabiliza, né? E Jacó precisou passar por 3 confrontos, né? Nós, quando estamos para ter um encontro, né, com Deus, para ter uma, como eu posso dizer, uma virada de chave na nossa vida, para a gente ter assim um divisor de águas na nossa vida. Nós, quando servimos ao Senhor, o cristão, ele sempre vai ter experiências na sua vida e cada vez ele vai ter uma virada de chave. E nós vamos aumentando de nível, o Senhor vai nos levando a ter uma maturidade maior, aleluia. E nós sempre iremos passar por essas experiências. E iremos passar por esses desertos. E com isso nós iremos ter confrontos. Deus ele vai começar a nos confrontar. Nós seremos confrontados por várias situações. E eu consegui anotar aqui 3 situações, 3 confrontos que Jacó precisou passar em Jaboque. Jaboque, um lugar que significava esse nome: espalhar e murmurar. E o primeiro confronto de Jacó foi consigo mesmo. Você consegue imaginar? Enquanto eu estava anotando isso aqui, eu disse: meu Deus. Eu acredito que esse é o maior confronto que o ser humano tem, quando Deus tem algo assim tremendo para fazer na nossa vida, que Ele quer nos levar a um nível maior e a gente está passando no deserto e a gente está meio perdido, mas nós somos confrontados. E o primeiro confronto que eu e você vamos passar é com nós mesmos, consigo mesmo, né? A palavra do Senhor diz lá no livro, diz aqui em Gênesis 32, o versículo 9 e até o 12, diz assim: e disse mais Jacó, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela. Veja, foi Deus que mandou ele voltar para a terra dos seus pais, né? E ele diz assim: menor sou eu que todas as beneficências e toda a fidelidade que tiveste ao teu servo, porque o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, pois,
peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a minha, e a mãe, e as mães, e fira com os meus filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, e pela multidão que não se pode contar, né? Ele precisou reconhecer, né, que ele era o menor. Ele precisou reconhecer ali que ele tinha errado com o seu irmão. Ele precisou reconhecer naquele momento os erros dele passado. Deus levou Jacó a Jaboque. Aleluia. Levou ele àquela solidão, aquele momento de solidão. Só ele e o Senhor, no meio daquele lugar, à noite. Para ele ser confrontado com ele mesmo. Sabe, pra gente poder ter uma mudança na nossa vida, a gente precisa se olhar. Eu digo sempre ao Espírito Santo: Senhor, em alguma situação que acontece na minha vida, eu busco analisar e peço a Deus a direção. E sempre eu digo ao Senhor: me mostre. Me mostre se esse erro é meu. Deus, e mesmo que não seja, quebranta o meu coração, sabe? Para que eu possa entender que a verdade não é minha, é do Senhor. E a gente muitas vezes precisa ser confrontado em nós e enxergar que nós éramos e o que Deus quer que nós venhamos a ser agora. Sabe? O que nós éramos, o que nós fazíamos, como nós vivíamos, né? Jacó, ele olhou para trás e ele admitiu para o Senhor: tu me mandaste voltar, mas eu sei que eu sou o menor, mas o Senhor só me fez bem. Ele admitiu, o nosso maior confronto, né, como o Vinícius disse assim, Lauro Vinícius disse assim: nosso maior adversário somos nós mesmos. É isso mesmo. É a nossa carne, é a nossa vontade, é o nosso emocional, é a nossa maior luta. Quero lhe dizer, eu digo isso aonde eu vou ministrar. Eu digo, não é o homem, não é o adversário das nossas almas, o diabo. Não é Deus quem impede das bênçãos e do propósito do Senhor se cumprir em nossa vida. Não é. Somos nós mesmos que atrasamos. Somos nós mesmos que fazemos com que as promessas do Senhor não se cumpram da forma como deveria, né? Ela vai se cumprir um dia, mas nós atrasamos. Nós atrasamos, muitas vezes nós atrasamos. Eu digo isso por experiência. Nós atrasamos aos nossos olhos, mas ao de Deus não, porque o Senhor já sabia, mesmo antes dele nos formar, a palavra do Senhor diz que ele já sabia do nosso início até o nosso fim. Se ele sabia o nosso início e o nosso fim, ele sabia o meio. Ele sabia as promessas que tinha para a nossa vida e sabia também que onde nós iríamos falhar, onde nós iríamos parar, onde nós iríamos reclamar, onde nós iríamos nos levantar, onde nós iríamos cair. O Senhor já sabia. Mas eu quero lhe dizer que a gente precisa se enxergar, e a nossa maior luta sempre vai ser a nossa carne, a nossa vontade. Né? Para quem é jovem, é muito mais difícil. Eu estava conversando um dia desse com o Lauro Vinícius, dizendo assim: é difícil para qualquer pessoa servir ao Senhor. Negar a si mesmo, negar a sua carne, negar os seus prazeres, as suas vontades, né? E quando a gente se converte, levanta a nossa mão para aceitar o Senhor, a primeira coisa, quando alguém nos faz aquele convite, você quer aceitar Jesus, a gente para e pensa: e eu vou conseguir deixar tudo aquilo que eu sei que não me agrada ao Senhor? A gente para pensar, sabe? E nós somos confrontados com isso. Jacó foi confrontado com essa situação, mas ele admitiu, e ele enxergou. Sabe, o que eu acho bonito é porque ele enxergou todos os seus erros. Jacó enganou seu pai. Jacó quis comprar a primogenitura do irmão. Por mais que ele tenha ficado com medo na hora de enganar o pai, mas ele enganou. Foi uma falta de respeito, né? Apoiado pela sua mãe, mas foi. Mas por tudo que ele passou, um dia ele também passou. Por tudo que ele fez alguém passar, um dia ele passou. Do jeito que ele enganou o seu pai, ele também foi enganado pelo seu sogro, Labão. A palavra do Senhor nos diz que ele queria casar com Raquel, a mais nova, mas quando ele foi passar a noite de núpcias, eu acredito que ele tinha bebido muito lá no escuro, ele não conseguiu enxergar, e quando ele acordou não era Raquel, era Lia. Foi enganado. Trabalhou mais 7 anos, né? Ao todo 14, fora os tempos que ele ficou trabalhando para Labão, e só prosperando o rebanho de Labão, e ele nada. E os filhos começaram a nascer e ele não tinha nada, porque tudo era do seu sogro. Né? E ele precisou passar por esse processo até ele
chegar ao Senhor. Deus permite que a gente passe por situações de nossa vida, parece que está tudo bem, de repente tudo vira, tudo muda, e a gente precisa... E é quando a gente chega até o Senhor. Eu quero que nesse momento você faça uma reflexão aí da sua vida, de tudo que você passou, quando você levantou a sua mão para aceitar Jesus. Se você já serve ao Senhor, né? Se você já o dia levantou a sua mão para aceitar o Senhor e confessar Ele como seu único, suficiente Salvador. Lembre, quando no momento que você aceitou a Jesus, como a sua vida estava, tudo fora do lugar. Imagine. E ali você foi confrontado com você mesmo. Enxergar que do jeito que estava não dava para continuar. Né? Você precisava mudar ali. É quando Deus quer fazer essa virada de chave na nossa vida. Esse é o primeiro confronto de Jacó consigo mesmo. Não é fácil. A Bíblia diz lá no livro de João, né, que é necessário que a gente diminua para que o Senhor possa crescer em nós. A gente não pode encher um recipiente se ele estiver cheio. Para a gente poder encher, ele tem que estar vazio. Você é um vaso, para você se encher do Senhor, você tem que se esvaziar de si. Como eu vou encher o Senhor, me encher de Deus se eu estou cheia de mim mesma? Como eu vou deixar a voz do Espírito Santo falar a minha mente se a minha voz ela quer ser mais alta do que a do Senhor? Se eu estou cheia de mim, me confrontar, me negar, me renunciar, para que eu possa ter esse encontro com o Senhor. Porque Peniel para Jacó foi um momento de encontro com Deus, de transformação. Uma história linda que o Senhor estava, né, começando. Deus já tinha falado para a mãe dele, né, para Rebeca, enquanto ela estava grávida, dentro do seu ventre, tem 2 nações. Mas o menor irá reinar sobre o maior. Já era uma promessa sobre a vida de Jacó, né? Deus já tinha a promessa na vida dele. E às vezes a gente quer conseguir tudo do nosso jeito, enganando alguém, né? Como Jacó enganou o pai, querendo comprar a primogenitura, como ele aproveitou da fraqueza de Esaú naquele momento. E depois precisou fugir. Se o Senhor tinha dito que ele seria independente, é como a história de Abraão e Sara. Abraão e Sara tinham a promessa de um filho, mas não era Ismael, o filho dado pela sua serva. Era Isaac. Né? Mateus disse: o confronto é necessário para que possamos sair da nossa zona de conforto. É isso mesmo. A gente tem que ser confrontado, porque a mudança precisa acontecer. E como é que eu vou mudar se eu não sou confrontada com a situação que eu estou vivendo? Se eu não sou confrontada, eu vou continuar no mesmo erro, na mesma situação, e nada vai mudar. Né? E para a gente ser confrontado, para a gente sair da nossa zona de conforto, porque Deus não nos quer na nossa zona de conforto. Quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente não faz nada, não produz nada. Porque tá confortável. Tá ótimo aqui. Tô deitada, aqui tá bom, não tenho nada, não vou fazer nada, né? E assim, a gente precisa entender que... Aleluia. A gente precisa entender que nós precisamos ser confrontados. O segundo confronto da vida de Jacó foi com o seu próximo, né? O seu sogro teve que cortar relações com o seu sogro, né? E era uma relação tóxica, gente, sinceramente. A gente viver com uma pessoa que só lhe explora durante anos, misericórdia. Labão era um explorador de Jacó. Viu que tudo que Jacó fazia, Deus prosperava e começou a se aproveitar dele. Eu quero que você pare e pense aí. As amizades, as pessoas que lhe rodeavam. Sabe, tem pessoas, eu estava pensando nisso. E é interessante que às vezes na nossa vida a gente gosta das pessoas. Tem pessoas que são, né, bênção e tudo, mas por um tempo é maravilhoso. Enquanto você está servindo a elas, é maravilhoso. Mas quando você resolve, aleluia, quando você resolve, né, não mais, quando você resolve não mais estar junto daquela pessoa, e você diz, esse ciclo para mim se encerrou. Esse ciclo para mim não serve mais. A pessoa muda com você, já percebeu? Não aceita, quer impor para você que você tá errado. Só que essa é a sua verdade. Não, para mim não dá mais esse ciclo, essa situação. Isso aqui para mim não serve mais. Não serve. E a gente faz o quê? Toma o nosso rumo.
E amigo que é amigo de verdade, ele não vai deixar de ser seu amigo por causa disso. Se deixou de ser amigo é porque não era amigo. E nós precisamos encerrar alguns ciclos, né? Tem ciclos na nossa vida, para Deus mudar a nossa história, que precisam ser encerrados. Vão ter amizades que muitas vezes elas não vão nos levar para próximo do Senhor, para perto de Deus. Vão ter amizades que muitas vezes elas vão nos afastar do Senhor, mais afastar do que aproximar. E incrível é que você pode dizer assim, mas eu posso trazer para o Senhor. Eu vou lhe dizer que é um perigo muito grande, porque a maioria das vezes a gente vai ser arrastado. A gente não consegue trazer. Geralmente a gente é levado, né? É muito pouca assim a chance de você trazer. É mais fácil você se contaminar do que você não se contaminar. Entende? Alguém que está com vírus e você não tem, mas eu quero ajudar. Não, porque uma hora você vai acabar se contaminando. E tem pessoas que não vão mais fazer parte da nossa vida. Infelizmente. Infelizmente, porque se Deus está tirando, Ele sabe o porquê que Ele está tirando. Eu lembro que quando eu me converti, há muitos anos atrás, em 1998, tem pessoas que estão aqui na live que nem eram nascidas. Eu lembro que na escola, muitas pessoas que eram meus amigos deixaram de ser meus amigos. Não falavam mais comigo. Não falavam mais comigo. E isso vem acontecendo ao longo da minha vida. Como eu falei, nós vamos subindo de níveis. E eu vou lhe dizer que às vezes até dentro da igreja vai ter pessoas que não vão acompanhar. Né, Vinícius? Não tinha nascido? Claro que tinha. Tá querendo me chamar de velha, né? Vai ter momentos... Elildo. Vai ter momentos que você vai passar por guinadas na sua vida, por mudanças, e o Senhor vai tirar novamente pessoas. E vai ser de tempos em tempos isso vai acontecer. Claro que vai ter aqueles amigos que vão ser para a vida todos, porque são amigos. Esses, de verdade, Deus vai preservar na sua vida. Mas aqueles que o Senhor sabe que não reclame, não murmure. A gente chora, a gente sente. Mas tem pessoas que gostam da gente, gostam, mas só gosta enquanto você está servindo. Né? Só gosta enquanto você está fazendo como ela quer que você faça. Mas eu andava junto, a gente, né? Vamos supor, vou dar um exemplo. A gente participava de algo junto, sei lá, e enquanto você estava junto, quando um dia que você diz assim, olha, eu não quero mais estar nisso, ou, né, tipo, vamos dar um exemplo, Vinícius, ele gosta de jogar bola e tal, vou dar um exemplo, e ele tem um amigo que sempre está junto, e do nada ele diz assim, olha, eu não quero mais, que assim, não estou me sentindo mais, não quer mais, quer encerrar aquele ciclo, daquele futebol, daquele, né? Como é o nome, Vinícius, daquele jogo que vocês jogam com a mesa? Futimesa, não sei o nome. E de repente essa pessoa vai romper com você a amizade. Era amizade? Não era. Porque a amizade verdadeira, que vem do Deus, ele preserva. A amizade verdadeira, você pode ir pra China, quando você voltar, ela vai ser sua amiga do mesmo jeito. Entenda isso, a amizade não precisa estar junto o tempo todo para ser amizade. Mas o sentimento, a consideração, a gratidão, o amor, tem que... Futimesa, né? A gente tem que sempre... Né, Clarissa, você está passando por isso. Quem nunca passou? É muito difícil. Dói. Eu mesma, meu Deus. Ai, Jesus. Já sofri tanto por amizade. E vou lhe dizer, sofro desde criança. Me apego às pessoas. E às vezes o Senhor tira, porque nós não podemos nos apegar às pessoas nem a lugares. Porque o Senhor vai mudar ciclos da nossa vida e aquele lugar já não vai servir mais, a gente vai sofrer. E amizade, que é amizade de verdade, ela vai continuar independente de pessoas que mudam com você, simplesmente porque elas não concordam com a decisão que você tomou, ou simplesmente porque você hoje serve ao Senhor, ou simplesmente porque hoje você não se vê mais numa balada, não se vê mais em um local que você não se sente bem, que pode ser que no início que você se converteu, você vai, mas vai chegar um momento
De você estar ali, que o Espírito Santo vai bradar no seu coração e você vai se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui, né? Não era para eu estar nesse lugar. E você vai deixar. Mas o amigo, né? Amigo vai mudar com você. Então não era amigo. Deus está fazendo uma limpeza. O maior, esse também é um confronto. Confronto com o próximo. Deus vai limpar o seu rol, o seu círculo de amizades. E vai deixar só aqueles que verdadeiramente querem o seu bem. Aqueles que verdadeiramente entendem que tem ciclos que começam e tem ciclos que se fecham e acabam. E elas vão permanecer. Isso mesmo, Patrícia. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente amigo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ainda colocou a referência. A gente precisa, Clarissa. Hoje eu me confrontei. Enquanto eu preparava essa palavra, eu estava olhando algo no Instagram e eu vi uma postagem da pastora Helena Tanuri. Eu amo as ministrações dessa mulher. E ela colocou hoje uma postagem. E na postagem ela disse que a gente precisa aprender a encerrar ciclos. E a gente tem que sair deles em paz, com decência, com dignidade, sabe? Tem pessoas que não vão aceitar essa dignidade, essa decência. Elas não vão aceitar, simplesmente elas vão dizer: não quero mais ter amizade, não serve mais. E eu vou dizer, depois eu vou trazer aqui, um dia que não seja na live, o espírito de Jezabel. Aquelas pessoas, a Bíblia, isso é algo que é bíblico. Espírito de Jezabel. Pessoas que querem nos manipular. E a gente precisa ser liberto disso. Tem pessoas que nos rodeiam, que tem o espírito de Jezabel. Eu vou trazer depois um estudo sobre isso aqui. E é tremendo. Abre assim a nossa mente de uma forma, sabe? Que você para e diz assim: não tem coisas que eu não tenho que fazer questão mais. Não serve mais pra minha vida. Vai doer, vai. Mas Deus vai ficar as lembranças. De vez em quando você vai lembrar. Mas você vai dizer: mas amém. Porque aonde eu não conseguia enxergar, Deus estava vendo. A conversa que eu não conseguia ouvir, o Senhor ouvia. E a intenção, que é o pior, a intenção do coração, que eu não conseguia distinguir, o Senhor conseguiu distinguir. E Ele me livrou. Então, meu irmão, não tenha medo de romper ciclos. Não tenha medo. O confronto a pessoas próximas. É uma bênção mesmo esse tema, Mateus. Depois eu vou trazer aqui. Se você quiser participar comigo da live, será bem-vindo. E o terceiro confronto de Jacó foi com Deus. Aleluia. Patrícia vai me ajudar, né, Vini? Patrícia é bênção, meu filho. Tá por fora, viu? Patrícia é uma bênção. Gente, de vez em quando deu uma tossida, eu tossi, me perdoem, eu não tô muito bem por causa de uma alergia que eu tô. E eu esqueci até do meu sorinho, eu tô aqui agoniada. Eu vou chamar meu esposo pra ver se ele acha pra mim meu sorinho. Só um minutinho. Elildo. Eu acho que ele dormiu. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um minutinho, gente. Não me abandone. Achei. Então, eu tô... A minha garganta não tá muito boa não esses dias. O tempo também, a mudança. E eu tô com uma alergia horrível. Amém, Mateus. Vá na paz, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Bom descanso. Vamos lá. Terceiro confronto com Deus. Sozinho no Val de Jaboque, pensando como tudo acabaria. O seu reencontro com o seu irmão. Deus apareceu e sua luta agora era com o Senhor. Aí a gente chega na parte... a parte mais assim... do cume da história. Que é do confronto de Jacó com o Senhor. Jacó, agora sozinho, no Val de Jaboque, ele tem agora um encontro com o Senhor.
E a palavra do Senhor diz que ele lutou com Deus, né? Eu já vi alguns pregadores dizer que ele lutou com o anjo, outros dizem que foi com Deus. Tem um versículo aqui que diz que ele lutou com o Senhor. Ah, mas como uma pessoa luta com o Senhor? Deixa eu lhe dizer. Uma vez eu fiz essa pergunta ao Senhor, eu ia ministrar a palavra sobre nesse tema mesmo. E eu perguntei a Deus, como que alguém vai conseguir lutar com o Senhor? Sabe quando você quebra as forças do Senhor? Sabe quando tudo aquilo que você almeja ter é liberado para a tua vida e vem da parte do Senhor? A sua força é a sua fé. Quando a gente usa a nossa fé, meu irmão, eu vou lhe dizer, a gente vence todas as lutas. Aquilo que está seguro na mão do Senhor, Ele solta para a nossa vida. É a fé. É a fé. E a palavra do Senhor diz que ali Jacó lutou a noite toda com o Senhor, com o anjo, né? Com o homem que apareceu para ele. E naquela, né, vamos ler aqui o finalzinho da palavra que nós lemos inicialmente. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, quem estava lutando com Jacó não conseguia prevalecer sobre Jacó. Jacó estava vencendo. Imagina a força desse homem. Eu acredito que força espiritual, né? E vendo que ele prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e a deslocou. A juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí eu fiquei me perguntando, mas como é que Jacó podia imaginar que aquela pessoa poderia lhe abençoar? Apareceu de repente, do nada, não se apresentou. Porque nós vamos ler aqui mais à frente que ele pergunta o nome da pessoa que está lutando com ele. Jacó lutou. Prevaleceu. Né? Aquele homem que estava lutando com ele ali não conseguia prevalecer sobre ele. Machucou a sua coxa para que ele pudesse, né, soltar ele. Ele disse, só lhe deixo ir se você me abençoar. É isso que nós temos que fazer. Esse confronto com Deus precisa acontecer. E a gente precisa se colocar, né, à disposição do Senhor. E dizer, Senhor, eu só largo do Senhor agora, quando o Senhor cumprir em mim os seus propósitos. Eu só largo do Senhor agora, quando o Senhor cumprir na minha vida a tua vontade, o meu chamado, né? Tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida se cumprir. Esse é o terceiro confronto que nós precisamos ter com o Senhor no Val do Jaboque. Naquele lugar que era um lugar de murmuração, um lugar de espalhar. Nós precisamos, nesse momento, ter também um confronto com o Senhor. Lutar com o Senhor. Né? E a palavra do Senhor diz que ele prevaleceu sobre aquela luta e ele passou a chamar aquele lugar de Peniel. Peniel significa a face de Deus, porque ele disse assim, ó. O versículo 30 do capítulo 32 de Gênesis. Ele diz, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. Quando a gente tem esse confronto com o Senhor, a gente passa do Val do Jaboque para algo novo, para o Peniel. Esse pode ser o Peniel da sua vida. O momento de você estar face a face com Deus. Nós temos esse momento. Vamos ter esse momento várias vezes durante a nossa caminhada com o Senhor. Nós vamos ter vários momentos assim, de precisar passar por confrontos e precisar passar do Val do Jaboque para Peniel. Fazer do nosso deserto, da nossa solidão, do nosso desespero, Peniel, face a face com o Senhor. Só você e o Senhor, né? E Jacó ali, em Peniel, teve 3 encontros. Vamos lá? O primeiro, consigo mesmo. Primeiro ele teve um confronto consigo e depois ele passou a ter um encontro consigo. Deus nos confronta para que nós enxergarmos quem nós éramos
E agora ele nos traz um encontro com nós mesmos. A palavra do Senhor aqui no versículo 27 diz assim. E disse, né? O Senhor perguntou a ele, qual o seu nome? O anjo, né? Qual o seu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí o Senhor ali está agora apresentando a Jacó o novo eu dele. Você agora é novo, você é outra pessoa. Você não é mais o usurpador. Você agora é meu Israel. Dentro de você não tem só um sonho, existe uma nação. De você vai sair uma nação que prevalece até hoje, que é Israel. Deus tinha um propósito para a vida de Jacó e nesse momento o Senhor apresentou para ele o propósito da vida dele. Você não é mais agora Jacó, o usurpador enganador, você agora é Israel. Porque você prevaleceu em uma luta com Deus e com os homens. Ele o chamou de príncipe e agora ele estava sendo apresentado ao novo eu. Pensa aí, quando foi que Deus apresentou você ao seu novo eu? Quando foi que Deus apresentou você ao seu novo eu? Sabe quando você diz assim, meu Deus, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Né? Às vezes dói, tem situações e decisões que são difíceis de tomar. Mas a gente toma e depois a gente diz assim, glória a Deus. Eu agora estou tendo um encontro verdadeiro comigo mesmo, com aquilo que Deus... E você começa a se colocar, né, à disposição do Senhor e permite que o Senhor comece a lhe usar como Ele quer lhe usar. Faça aquilo que Ele quer que você faça. E aí você é apresentado de verdade a você. Porque você não é o que o mundo lhe formou ou o que alguém disse que você era. Você é o que o Senhor disse que você é. Jacó não era usurpador, ele não era o Jacó, o nome que foi dado porque ele, quando nasceu, agarrado ao pé do irmão, porque queria sair primeiro, e alguém disse assim, usurpador, Jacó. Não, aos olhos do Senhor, ele era a nação eleita, ele era Israel. E o Senhor diz assim, príncipe, né? O Senhor diz a ele, lutaste, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e tem prevalecido. Lutou com homens e ganhou, lutou com o Senhor e ele venceu aquela batalha. Né? Então o Senhor, o primeiro encontro agora de Jacó é com ele mesmo. Né? O segundo encontro agora é com o próximo. Né? Gênesis 33, versículo 10, diz assim. Diz assim, então disse Jacó, não, se agora te tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamente em mim. Agora Jacó está falando aqui do seu encontro com o seu irmão Esaú, quando eles se encontraram. Uma barreira foi quebrada. As relações que tinham sido cortadas, eu quero lhe dizer que Deus, ele é um Deus que lhe acrescenta muito mais do que aquilo que ele tira. A gente perdeu lá, né? Foi confrontado pelo próximo e o Senhor nos confronta com o nosso próximo para tirar pessoas que não é mais para estar em nosso ciclo da nossa vida. Eu quero lhe dizer que Deus vai lhe apresentar pessoas que agora sim vão estar no seu ciclo de amizade, vão estar com você. E a palavra do Senhor diz que Jacó, ele ofereceu presente para o seu irmão e ele admite. E olhando para o olho, para o rosto do irmão, ele agora eu vejo Deus. E na nossa caminhada, o Senhor vai colocar pessoas para estar junto conosco. Pessoas que irão começar um novo ciclo, que irão nos aproximar do Senhor. O Senhor vai sarar, né, relacionamentos. A gente acha que perdeu uma amizade, Deus vai trazer amizades verdadeiras, de pessoas que vão estar nos colocando mais e mais próximo do Senhor e não nos afastando. Sabe, eu acho incrível que o Senhor, ele pensa em tudo. Ele sabe a nossa necessidade. Mas preciso do Senhor. Nós precisamos do ser humano também. Tem pessoas, nós precisamos conversar, ter amizades, né, de companhia.
E o Senhor sabe disso. Ele vai nos apresentar pessoas que vão estar intercedendo pela nossa vida. O Senhor vai nos apresentar pessoas que estarão nos ajudando na nossa nova caminhada. Nesse novo nível que nós estaremos alcançando, o Senhor vai estar nos apresentando pessoas que vai ter uma experiência até a mais do que nós para estar nos ajudando, nos direcionando. Então não tema. Você vai ter esse encontro com o Senhor. E o terceiro encontro é com Deus. Aleluia. Né? O terceiro encontro é com Deus. Ele renasceu quando o Senhor mudou o seu nome. No versículo 28, o Senhor diz assim: então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Né? E ele diz assim: Israel era o nome de uma promessa, de seu chamado, do seu propósito, né? O seu encontro agora vai ser com o Senhor para que Ele possa lhe mostrar o seu chamado, o propósito para o qual você foi criado, né? A tua promessa. Deus transformou um homem em enganador, mas que Deus via dentro dele um desejo de ser instrumento do Senhor. E havia dentro dele uma nação, né? Como eu já havia falado. Aleluias. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Esse rio chamado Jaboque, de um lado uma margem chamada Jaboque, do outro lado Peniel. Do qual lado você prefere estar? De qual lado você prefere? Qual lado você prefere, né? Estar Jaboque, murmuração e espalhar, ou Peniel, ver Deus face a face? Está diante do Senhor face a face, né? Eu deixo essa pergunta para vocês e para mim também, porque eu sei que não é fácil a gente mudar, né? Eu imagino assim, Vinícius vai fazer 1 ano, né, Vinícius? Que tá servindo ao Senhor. Patrícia vai fazer 2 anos, né, Patrícia? Eu me converti em 98 e vou lhe dizer, teve momentos na minha vida que eu pensei em parar, teve momentos na minha vida que eu parei. Mas hoje eu olho para trás e eu penso, eu fiz a melhor escolha na minha vida, sabe? Eu não quis ficar do lado de Jaboque. Eu quis que aquele deserto da minha vida se transformasse em Peniel. Então, eu lhe faço uma pergunta, você quer mudar de nível? Pode ser que você já aceitou a Jesus, mas a vida que você leva hoje, a situação que você está vivendo hoje, você está vivendo em Jaboque ou você está vivendo em Peniel? Sabe, ser confrontado consigo, ser confrontado com pessoas que estão do seu lado, ser confrontado com Deus, ter essa luta com o Senhor, para que Ele entenda que você quer verdadeiramente que Ele lhe abençoe. E de repente você vai ter um encontro consigo mesmo, com uma pessoa que Deus levantou, que vai fazer a obra da forma como Deus planejou, que vai se entregar num propósito, num chamado, numa promessa. Que Deus vai trazer pessoas que irão suprir as necessidades de uma amizade, pessoas com a direção do Espírito Santo para lhe dar uma palavra, para estar do seu lado, porque a palavra do Senhor diz que a corda, aleluia, que a corda com 3 dobras, ela é muito mais forte, ela não se quebra, ela não se quebra, ela tem mais força, sabe? E esse encontro com o Senhor, de Deus transformar a sua história e dizer, você não vai se chamar mais isso aqui que alguém disse que você era, sabe? Você não vai se chamar mais por termos pejorativos, por aquilo que as pessoas acham, né? A palavra do Senhor conta a história de uma mulher no Novo Testamento que ela era corcunda, uma mulher curvada, e era um demônio que tinha sobre ela. E ela ficava curvada. E o Senhor libertou ela. Mas sabe como é que as pessoas conheciam aquela mulher? A mulher curvada. A Bíblia não fala o nome dela. Sabe? A gente às vezes é reconhecido pelas pessoas por aquilo que a gente fazia. A gente é reconhecido pelas pessoas por algo que não era bom. E o Senhor transforma, limpa isso, limpa o nosso nome, joga tudo no mar do esquecimento e traz para a nossa vida algo novo. Faz com que a gente seja enxergado pelas pessoas como um pastor missionário, um evangelista, um servo do Senhor, adorador, aquela pessoa que está disposto agora
Somente é fazer a vontade do Senhor, né? E as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, meu Deus. Pode ser que por um momento as pessoas não acreditem, viu, Vinícius? Pode ser que as pessoas por um momento não acreditem na sua mudança, nas suas lives, nas suas, eu li agora a palavra live ali veio na mente, na sua mudança, na sua transformação. Mas o Senhor, um dia, e não vai demorar, as pessoas vão ter que testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo, a mudança, a transformação que você atravessou de Jaboque para Peniel. Hoje você não é mais um usurpador, enganador, alguém que tomava, que roubava e que ia enganar, enganava e era enganado. Não, agora você vai ser chamado como Israel, príncipe do Senhor, o pai de uma nação, né? Daquele que um dia seria o patriarca da nação eleita do Senhor. Israel é a nação eleita do Senhor. E é isso que Deus nos vê. Ele nos vê, né? Pelo nosso fim, por aquilo que Ele planejou na nossa vida. Ele não nos vê pelo que alguém disse que nós somos. Ele nos vê pelo que Ele disse. Vai ser isso. É isso que eu tenho trazido para a sua vida. É isso que eu tenho traçado. Esse é o plano que eu fiz para você, meu filho ou minha filha. Este é o plano. Não é o que alguém disse que você seria. Sabe? Quantas palavras de maldição a gente leva na nossa infância, na nossa adolescência, de pessoas que parecem ser próximas, não vai dar pra nada, não vai prestar. Esse aí tem jeito não. Essa daí, misericórdia. Vai engravidar cedo. Essa daí, não sei o quê. E não é isso que o Senhor tem pra nós, não. E eu quero lhe dizer que por mais que antes pareceu que estava dando tudo errado, a gente serve a um Deus que transforma o caos em ordem, tira tudo que estava fora do lugar e coloca no lugar certo. Ele faz uma transformação de uma forma que a gente não consegue muitas vezes entender como foi feito, mas ele faz. Aleluias. Então não desista. Não desista. Acredite no seu encontro com o Senhor. Faça da sua vida várias passagens em Peniel. Quando você perceber que você precisa passar novamente por Peniel, você vai passar novamente por Peniel. Vai atravessar o Val de Jaboque, vai lutar com o Senhor, vai prevalecer e vai ter um encontro, aleluia, com quem Deus preparou você para ser, com quem Deus lhe separou para ser. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado com vocês como ela falou comigo. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração assim. E, sabe, de forma tremenda. Porque alguém um dia quis me taxar, ou me taxa até hoje. Sabe, tem palavras que vêm muitas vezes na nossa vida, mesmo a gente já servindo ao Senhor durante tantos anos, e a gente ministra a palavra, a gente sai para louvar, a gente, sabe, tá fazendo a obra, e às vezes a gente deixa o inimigo usar a boca de alguém para falar algo conosco, e nos dizer uma palavra de derrota, nos dizer uma palavra que vai nos fazer pensar em parar, em desistir. E você vai começar a pensar, eu não sirvo para nada. O inimigo coloca logo na nossa mente, sabe? Essa baixa autoestima. Você não serve para isso aí. Você não serve para fazer isso aí. Você está fazendo porque você quer, mas você não serve. É mentira do inimigo. Você serve. Deus te chamou e você vai fazer. Não porque você consegue, mas porque é Deus quem vai fazer você conseguir fazer. Que vai lhe dar os recursos, que vai lhe dar as estratégias, que vai lhe dar a sabedoria. É o Senhor. E se o Senhor disse que você seria, quem é alguém para dizer que não seria? Quem é o outro para querer estar na sua vida? Cada um tem a sua experiência. Viva a sua. Não julgue o outro pelas suas experiências. Não aceite que ninguém julgue você pela experiência dele. A sua experiência é a sua. E a do outro é a dele. E acabou. A nossa intimidade, a nossa caminhada é aquela história. Ninguém sabe. Calça sua sandália, mas não sabe os caminhos que você trilhou com ela. Né? Você vai calçar lá, já tem um cantinho mais marcado do que o outro. Ah, esse lá tá mais fundo do que o outro, da caminhada. Mas você sabe a sua caminhada, o quanto você trilhou, por onde passou, os tipos de solo, se era barro, se era pissarra, se era asfalto, se era
Se era alto, se era baixo. Você quem sabe. Ninguém sabe. Então não aceite alguém dizer, ah, você é isso ou você é aquilo. Eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. E o que o homem vem me dizer que eu sou não me serve. Na maioria das vezes vai ser somente para nos derrubar, nos fazer parar, nos fazer desistir, nos lançar na depressão, na ansiedade. Não aceite. Não aceite. Aceite sim o que vem do Senhor. Tenha um encontro consigo, tenha um encontro com pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Encerrou ciclos, Deus vai levantar outros ciclos que vão te ajudar, que vão te levantar. Tem pessoas que vão sair da nossa vida porque Deus sabe, eu já falei isso aqui, vou repetir. Deus vai tirar, mas Ele vai trazer pessoas novas que vão te levar até o Senhor, sabe? Ah, mas até parecia aos seus olhos que era bom. Mas Deus sabia no íntimo o que se passava, o que estava no coração. E às vezes a gente julga a aparência, tão bonzinho, gostava tanto de mim. Ah, me ajudava até nisso, sei lá, fazia isso, fazia aquilo, mas a intenção do coração só o Senhor conhece. A intenção do coração é só Deus que sabe. E muitas vezes, né, não vai mais servir para estar com você. Mas não temas. Ele vai trazer ciclos novos. Ele vai trazer pessoas novas, cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, que vai ser amizade, de rir, de conversar, né? Como jovens falam, eu tenho espírito jovem. Ah, vai a zoeira, né? De vez em quando eu mando aí uns memes pra Vinícius, a gente acaba de rir, com as loucuras, pra Patrícia também. Mas quando a gente precisa dar uma palavra, vinda da parte do Senhor, a gente dá. Sabe, assim, você consegue, não desista não, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não daria valor, mas você vai conseguir. Não pare, não desista não. Continue lutando, continue a caminhada. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e vai até o fim. Agora eu lembrei, quero louvar esse hino. Vou ver se eu acho aqui, acho que meu controle, só um minutinho, gente. Eu vou procurar o controle que caiu aqui pra eu louvar esse hino pra você. Voltei. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que começou a boa obra, Ele termina, Ele vai até o fim. Eu creio assim. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Leide. Amo você, minha amada. Vânia, minha amigona. Não sei se ainda tá online, ela entrou. Cheiro, meu amor, saudade. Evelyn também. Como é que você tá, Evelyn? Amiga linda. Linda é você, mulher, que não envelhece. Vânia. Aleluia. Vou botar aqui um playback. Eu quero louvar. Aleluia, Jesus. Eu quero lhe dizer que o Deus que começa, Ele termina. Se Ele prometeu algo na sua vida, Ele não se arrepende. Ele não é como o homem. Se a voz falhar, perdão, viu? Você também, Vinícius. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia. Ouça a mensagem desse louvor. A voz não tá muito boa não, mas a mensagem é linda. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar.
é distante da minha realidade. Preciso rabiscar, ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. O Senhor diz assim para mim e para você, aleluia: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que os seus. Então levante a cabeça e volte a... Aleluia. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele. Aleluia. O homem te prometeu, o homem te prometeu, e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Aleluia. Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não falha e não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepare o coração para ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Oh, aleluia. Nunca houve, não haverá. Aleluia. O Senhor não falha, Ele não desiste. Aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele não desiste no meio do caminho. O homem diz assim: eu vou com você, mas no meio do caminho ele para e volta. Aí o Senhor diz assim: eu vou até o fim. Amém? Eu vou estar orando para encerrar a live. Glória a Deus. Hoje a gente demorou um pouquinho, a nossa live caiu. Começou um pouquinho atrasada, depois ela caiu. Vamos encerrar em nome de Jesus. Vamos estar orando. Eu vou orar por você que está conosco nessa hora. Que o Senhor possa estar te abençoando. Perdão, a voz não está muito boa. Na verdade, não está boa de jeito nenhum. Tive que me esforçar um pouquinho. Mas eu creio que o Espírito Santo falou com você assim como Ele falou comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te glorificar e te engrandecer, Senhor da glória. Te agradecer por esta noite, por esta palavra, por essa live, aonde o Senhor se fez presente. Eu sei que teve pessoas que receberam do Senhor uma palavra edificante, uma palavra de ânimo, uma palavra que eu sei que Pai amado estava precisando. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente necessita, mas quando nós ouvimos a tua voz, diz: é isso aí que eu estava precisando, Senhor. Era dessa palavra de ânimo para não desistir. Eu perdi alguém, Senhor. Mas o Senhor está me dizendo que o Senhor encerra ciclos, porque eu não sei o que era falado quando eu não estava, qual era a essência da intenção. Mas o Senhor conhecia. Glória a Deus. Nós ficamos gratos pelo teu cuidado, porque isso é amor, é cuidado, é graça. Aleluia.
Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que a tua graça, ela nos basta. A tua graça, assim como o apóstolo Paulo, né, o Senhor disse para ele: ei, Paulo, a minha graça te basta. E a tua graça, ela nos basta. Graça imerecida, nós não merecíamos, mas o Senhor, aleluia, nos dá. Pai, eu quero orar nesse momento por estas vidas que entraram aqui, que estão passando por situações difíceis. Deus, pessoas que estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Senhor. Ah, Deus, com tantas lutas que nós temos enfrentado durante a nossa vida. É muito difícil a gente não ter algum problema emocional, Pai. A gente não passar por problemas psicológicos, psiquiátricos, Senhor. Às vezes necessitamos até de medicações, medicamentos, Pai, para poder continuar, não ter crises de ansiedade, mas o Senhor é um Deus que cura. E nesse momento eu apresento nas tuas mãos estas pessoas que nesta área estão necessitando da tua cura. Pai, em nome do teu filho Jesus, que o coração delas venha se derramar na tua presença, elas venham ter a certeza de que o Senhor não perde o controle da vida delas e que tudo o Senhor sabe como fazer. Que elas confiem, depositem no Senhor, Pai, a fé. Eu creio, Deus, que é o Senhor que tem cuidado de nós e o Senhor não nos faltará nunca. Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos pessoas que estão passando por enfermidade. A minha amiga Vânia, Senhor, que já vem lutando há algum tempo contra uma enfermidade. Deus, eu não sei hoje como está a saúde dela, porque faz tempo que nós não conversamos. Pai, eu não sei a situação em que ela vive hoje, o coração, a mente, Pai, o físico. Mas eu sei que o Senhor, aleluia, pode ir até onde eu não consigo. E eu te peço nesse momento, Pai amado, toca na vida da tua filha. Deus, agora em nome do teu filho Jesus, eu te peço, Espírito Santo, visita Vânia, aonde ela está. Eu não consigo ir com a minha mão, mas o Senhor consegue. Pai, em nome do teu filho, eu te peço, Senhor, para que ela possa testemunhar da tua graça, do teu amor sobre a vida dela. Que ela possa dizer que o Senhor fez algo por ela amanhã e que outras pessoas venham entender que o Senhor é um Deus que faz. Visita agora ela, Senhor. Contempla o desejo do coração de Vânia agora, Senhor. Deus, entra na vida dela, Pai, de uma forma sobrenatural e faz aquilo que o homem não pode fazer, nem ela mesma. E em nome do teu filho, Jesus, eu decreto sobre a vida de Vânia uma unção. Deus, um bálsamo. Deus, uma unção de cura. Pai, a tua mão, Senhor da glória, tomando ela, Deus, sobre a tua palma da tua mão e fazendo a tua vontade e o teu querer, porque a tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Não tem erro. Quando é na vontade do Senhor, não tem erro. Toma nas tuas mãos a tua filha, a família dela toda, Pai. Aleluia. Toma nas tuas mãos a vida de cada um que passou nessa live, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida de Patrícia, Pai querido. Vai sarando o coração, a mente. Pai, a tua filha, Deus da glória, tem enfrentado lutas, Pai, internas e externas, como todos nós temos passado. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor tome em nome de Jesus a vida de Patrícia, que ela tem entendimento e certeza de que todo o futuro dela está nas tuas mãos e que é o Senhor quem tem traçado para ela um plano de vida. Lauro Vinícius também, Senhor, que essa caminhada dele que apenas está começando, que nesse momento inicial ele venha se encher mais e mais do Senhor, que a sede e a fome, o primeiro amor dele que está aceso nesse momento, seja preenchido pela tua presença e que isso seja a base para o caminhar dele amanhã e que quando ele estiver passando por situações, ele lembre: eu tenho um Deus que tem me guardado. Eu tenho um Deus que não me deixa só. Aleluia. Pai, em nome do teu filho eu te peço. Toma nas suas mãos, Senhor, a vida de Vinícius, da família, do pai, da mãe, da irmã, dos irmãos. Pai, traça para a vida dele, Senhor, um plano perfeito, Senhor. Que eu profetizo sobre a vida dele também, Senhor. Um relacionamento, um casamento abençoado pelo Senhor no momento certo, com a pessoa certa, porque tu és bom, tu és maravilhoso e o Senhor sabe, aleluia, como fazer em nossa vida. Que o coração dele venha se descansar no Senhor a cada dia e que ele venha aumentar em fé e que ele venha aumentar em sabedoria na tua palavra e que essa palavra seja a firmeza dele no caminhar dele, Pai. Que a vida dele venha estar firmada sobre a rocha que é Jesus. E Deus, como a parábola, meu Senhor, aquela parábola que o Senhor Jesus contou
E quando veio a chuva e a tempestade, a casa não desmoronou, porque estava firmada sobre a rocha. Que ele esteja firmado sobre essa rocha que é Jesus. E que quando vier as tempestades, ele permaneça firme e forte. Aleluia. Acreditando nos propósitos que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Toma nas suas mãos a Evelyn, Senhor da glória, visita a vida de Evelyn, dos filhos, dos 2 filhos e da filhinha dela. Deus, a vida de Adriana, a mãe dela. Pai, Senhor, os irmãos. Deus, visita a saúde, aquela casa, Senhor, visita os corações. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, naquele lar, na vida deles, Pai amado, fazendo milagres, continuando fazendo milagres, porque até aqui o Senhor tem feito tantos milagres sobre a vida deles. Eles não podem nem contar quantos milagres o Senhor já tem feito, até milagres que eles não conhecem, o Senhor tem dado livramento. E eu louvo ao teu nome, porque eu sei que o Senhor, a tua presença não sai daquele lugar, e o Senhor tem guardado a vida de Evelyn, e que os projetos e os propósitos que o Senhor tem para a vida dela e dos filhos dela se cumprirão em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor da glória, pela Mone, ateliê da Mone, aleluia. Que ela venha ser, Deus, em nome de Jesus, tocada pelo teu Espírito Santo agora. Oh, Senhor, eu te peço agora, Pai, que eu não sei, Deus, eu não conheço, eu não sei como é a vida dela, eu não sei onde ela vive, eu não sei se é casada, mas eu sei que de um Deus que conhece o deitar e levantar. Eu sei de um Deus que sabe o mais íntimo do nosso pensamento, a essência do nosso coração, os nossos medos, as nossas inseguranças, sabe, meu Deus, os nossos desejos, sabe os nossos projetos, sabe os nossos sonhos. E o Senhor é um Deus que realiza sonho, o Senhor é um Deus que nos dá segurança, que tira toda insegurança, o Senhor é um Deus que nos faz acreditar que tu tens um amanhã muito melhor para nós. E eu profetizo isso sobre a vida de Mone, Senhor, nesse momento, que ela venha ter a certeza de que a vida dela está respaldada nas tuas mãos e que nada e nem ninguém pode fazer o contrário, se assim ela se coloca na tua vontade. Que em nome de Jesus, cada pessoa que passou por esta live hoje, Senhor, passe por um peniel na sua vida ao longo da caminhada. Sempre vem um peniel novo para estar sendo transformado, mudando e aumentando de nível espiritual, em aprendizado, em sabedoria, em intimidade contigo, porque não existe coisa melhor do que a intimidade com o Senhor. Tu és o nosso melhor amigo, tu és o nosso companheiro, aquele que não nos abandona, não nos deixa. No momento da situação mais difícil, as pessoas nos viram as costas, mas o Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor move os céus e abre as portas, meu Senhor dos céus, para derramar bênçãos sobre nós, nos guarda, o Senhor nos livra. Quantos livramentos o Senhor já nos deu e a gente muitas das vezes nem conhece. Aleluia. Quantas covas o Senhor já fechou, quantos acidentes o Senhor já preveniu que não acontecesse. Tu és maravilhoso, tu és bom em todo tempo, tu és bom. Pai, trabalha em nossa vida, tira agora toda a ansiedade dessa pessoa que vai dormir e vai ter uma noite de sono abençoada, e amanhã ela vai acordar e dizer: dormi bem, porque o Senhor me guardou, porque o Senhor estava comigo. Deixa eu lhe dizer, meu amado, a palavra do Senhor diz que enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos em Deus, Ele nos dá, Ele trabalha em nosso favor. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando em favor da nossa vida. Isso é a palavra do Senhor que nos garante. Então não duvide, confie, e o Senhor irá, aleluia, fazer aquilo que Ele planejou para mim e para a tua vida, nos mínimos detalhes. Pai, eu te agradeço por tudo, eu te louvo por essa live, em nome de Jesus. Pai, que em nome do teu Filho, as pessoas venham estar despertando para estar, Senhor, na tua presença, sentindo sede de ouvir a tua palavra, porque muitas vezes nós temos paciência, Senhor, de ouvir outras coisas, mas quando se trata da tua presença e da tua palavra, nós corremos, nós não temos paciência. Deus, nós queremos, Deus, que nós possamos entender que tu és a nossa base, que o Senhor é o nosso tudo e que sem ti nós nada somos. E que é diante do Senhor que nós conseguimos estar de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta, Pai. Eu te louvo por tudo isso, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tô quase sem voz, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. A gente fica meio triste às vezes, porque algumas pessoas que a gente achou que iria entrar e não entram. Mas eu sei que tá aqui todas as lives, as pessoas que o Senhor quer que esteja. E eu sei que nada foge do controle das mãos do Senhor. E eu sei que
Deus tem me surpreendido com pessoas que eu nem imaginei que iriam entrar. Tipo Vânia, eu nem imaginei de entrar na live, mesmo que seja no final. Mas eu sei que é um Deus que nos surpreende e traz surpresa para nossa vida. Então confie no Senhor, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Agradeço a Patrícia, a Vinícius, que sempre estão aqui comigo, né? Mateus, ele teve que sair um pouquinho mais cedo, porque vai acordar cedo amanhã. Obrigada por estarem comigo até esse horário. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem. Aleluia. Querem tirar o print? Quem for tirar o print, me marcar lá. Tira agora. Em homenagem à Coreia hoje. Hein, Vinícius? Oh, meu Deus, meu coração desse tamanho. Dorameira aí assistindo. Brasil ganhando da Coreia. Oh, meu Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Até segunda-feira que vem. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Paz.